Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hora de Investir. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a carteira do canal, sobre os ETFs que ainda estão nela, os que vão sair, o motivo pelos quais eles vão sair. Então, se você está chegando agora aqui no canal e deseja saber um pouco mais sobre investimentos, sobre a gestão de carteira, sobre oportunidades, sobre conhecimento financeiro, sobre liberdade financeira, eu digo a você, inscreva-se, deixa seu like, compartilhe, tenha certeza que isso vai nos ajudar muito e principalmente vai ajudar a outras pessoas que também precisam entender um pouquinho mais sobre investimentos, fazendo esse caminho de aprendizagem aqui junto conosco. Então vamos ao nosso vídeo. Então hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro, nos aproximando aqui já do final de 2025, e nós vamos falar aqui sobre um ETF que vai sair da nossa carteira. Na nossa carteira, eu vou puxar aqui o site Mais Retorno, né? Então vamos fazer aqui uma panorâmica na carteira. Ela, na data de hoje, tem um patrimônio de R$ 44 mil, tá? Ela completou agora 60 dias, recentemente, apresenta uma rentabilidade de 1,54%, né? E tem sofrido aqui altos e baixos, principalmente porque nós aproveitamos a queda que tivemos aí desde o início da carteira do Bitcoin, mais especificamente, né, das criptomoedas de uma forma geral, mas em mais específico do Bitcoin, para comprar, para aumentar ainda mais a nossa posição no Hash11, que é o ETF de criptomoedas que nós selecionamos para compor a nossa carteira. Pois então, aqui no Mais Retorno, nós vemos aqui dois dos nossos ativos estão pagando proventos, né? O GDIV11 pagou no dia 25 de novembro, a data com, ou seja, a data em que nós, de posse desse ETF, nos qualificamos para receber esses dividendos, que já foram pagos aí no dia 8 de dezembro. Tanto o BEST11, né, o ETF de Ações Brasil, montado de acordo com a filosofia de investimento lá do Barsi, e o GDIV11. E esses dois ETFs, eles vão sair da nossa carteira justamente pelo fato de pagarem dividendos. Com a aprovação recente da Lei 15.270, né, que, entre outras coisas, estabeleceu a isenção de imposto de renda, mas fez também retornar a cobrança de dividendos, né, imposto de renda sobre dividendos, nós decidimos optar por uma eficiência tributária e vamos selecionar outros ativos, né, para que entrem no lugar aqui desses dois, tanto do BEST11 como do GDIV11. Então, vamos falar aqui sobre o GDIV11. O GDIV11 hoje na nossa carteira, ele faz contraponto com o IVVB11, né? Nós vamos ver agora que o GDIV11 ele é um ETF que busca gerar alta renda mensal de forma eficiente do ponto de vista fiscal, com potencial de valorização patrimonial. O objetivo do ETF é capturar o máximo possível do potencial de valorização do desempenho do iShares Core MSCI EAF ATF, que pode ser negociado como uma ação na bolsa, oferecendo pagamentos de proventos diretamente na conta do investidor. Essa inovadora opção de investimento proporciona uma forma fácil e acessível de ter renda passível por meio dos proventos com a exposição a empresas de 21 países desenvolvidos. Tá? Então, basicamente, esse ETF, né, ele segue esse índice, o DEX GDIV, né? Tem uma taxa global de administração de 0,83, né? Começou a ser listado agora recentemente, o ETF muito novo,
O tamanho dele aqui reflete isso, o patrimônio líquido é de apenas 9,27 milhões, mas nós selecionamos esse ETF justamente porque optamos pelo investimento nos Estados Unidos através do IVVB11, ETF consagrado, que investe no SP500, né, o índice da Bolsa Americana que concentra as 500 maiores empresas daquele país. E nós buscamos aí, com o GDIV, investir nos outros países que não os Estados Unidos. E, idealmente, num outro momento, a gente vai tentar integrar aqui à nossa carteira um ETF que capte os países emergentes. Então, ficaríamos com Estados Unidos, com mundo desenvolvido, exceto os Estados Unidos, e os países emergentes, ETF que ainda não está na nossa carteira. Mas qual é o problema, ou qual é a característica justamente do GDIV11 que nos fez fazer a escolha retirá-lo aí da nossa carteira? É justamente o fato do pagamento de dividendos. Porque, como os dividendos agora serão penalizados, os ETFs de acumulação, eles terão uma eficiência tributária maior a depender aí do perfil do investidor. No nosso caso, é desejável que a gente opte por ETF de acumulação. Então, nós vamos ver aqui que esse ETF tem apresentado, né, uma rentabilidade ainda muito pequena, né, para a gente observar aqui. No ano, ele rendeu 0,44%, né, subiu um pouquinho em outubro, caiu um pouquinho em novembro, né, e tem mantido aí a sua distribuição na ordem de 0,8%, lembrando que esse ETF ele está dolarizado, né? Mas voltando aqui para o mais retorno, né, nós desbalanceamos um pouco, né, essa nossa carteira, porque já tínhamos a expectativa da aprovação dessa lei, né, que reinstituiu a cobrança de dividendos, e nós vamos nos desfazer dessa posição do GDIV 11, né, e vamos selecionar um novo ETF. A gente vai mostrar isso no próximo vídeo, qual ETF que vai entrar no lugar do GDIV. E aproveitando, vamos falar aqui também do ETF do BEST11. O BEST11 ele também está distribuindo dividendos. Ele possui a estratégia de investimento, os fundamentos em cima da estratégia do Barsi, ou seja, investe em setores pagadores de dividendos historicamente, que são os bancos, energia, telecomunicações, saneamento e seguros, justamente esse acrônimo aí do BEST. Porém, com o pagamento de dividendos, ele vai sair da nossa carteira. E para o lugar desse ETF, eu já adianto, nós selecionamos o AUVP11, ETF lá do grupo AUVP, que tem aí como fundador o Raul Sena, investidor Sardinha. E esse ETF, a gente vai fazer um vídeo sobre ele proximamente, ele também tem uma estratégia fundamentalista de seleção de ações, e nós vamos apresentar essa estratégia. É um pouco diferente do BEST11, porém, por ser um ETF de acumulação, nós acreditamos aí que ele vai trazer eficiência tributária para a nossa carteira. No presente momento, nós temos um quadro aqui que as correlações dos nossos ativos entre si, né, elas estão bem distribuídas. É claro que alguns ETFs possuem uma correlação grande entre eles, como por exemplo, o GDIV11 com o IVVB11, que tem uma correlação de 0,69. Não reparem a presença desse nosso espectador hoje aí, mas o Ozzy está acompanhando também, está querendo aprender a investir, né? Então, tem uma correlação alta de 0,7. E se a gente analisar isso no tempo, realmente, o GDIV11, que captura
essas ações dos países desenvolvidos, ele é muito influenciado pelo desempenho da Bolsa Americana. Por isso, a gente não sabe se essa correlação ela vai descolar em algum outro momento, né? Os próximos meses aí vão mostrar isso para a gente, por isso que a gente tem a ideia de, no momento futuro, talvez diminuir um pouco a exposição nesses ETFs de resto do mundo, tentar aumentar a exposição num ETF de países emergentes, que ainda não temos no Brasil. Já tivemos, não temos nenhum hoje sendo negociado em bolsa. Aguardamos aí as nossas gestoras que capturem, né, que aproveitem esse espaço aí que o mercado hoje nosso, ainda nascente, né, de ETFs, oferece. Então, voltando aqui para a nossa carteira, a carteira hoje, né, tem como alvo 12% em todos os ETFs, à exceção do Gold 11%, e isso vai mudar, né? Pretendemos aí fazer uma distribuição equitativa, todos os ETFs aí ficarão em torno de 10% a 12%. Vamos ampliar a nossa exposição no Gold 11%, entendemos que os próximos meses aí serão bastante conturbados, então a gente quer ter uma exposição aí em metais preciosos, dolarizados, porque entendemos que a macroeconomia dá sinais aí de uma volatilidade muito alta, e nesses momentos é bom ter na sua carteira um porto seguro. No nosso caso, o porto seguro aqui está de duas formas apresentado, né? Seja nos metais preciosos, através do Gold 11, seja no nosso caixa, através do LFTB11. Tivemos agora, na quarta-feira, dia 10, a super quarta, com as reuniões aí do Copom brasileira e lá do Fed nos Estados Unidos, para a decisão aí das taxas de juros. Nós tivemos a manutenção da nossa Selic, da nossa taxa básica de juros, no patamar de 15%, que vem ocorrendo nos últimos meses, e a ata do Copom sinalizou que teremos ainda a manutenção do ciclo do aperto monetário, porém com alguma sinalização aí no médio prazo de início da queda de juros. Isso pode oferecer algumas oportunidades aqui no mercado brasileiro, né, favorecendo a renda variável, porém, como o ano que vem é ano de eleição, isso pode, na verdade, se refletir, né, de várias formas, ainda num cenário meio nebuloso, porque a gente tem aí algumas questões importantes, né? Essa mesma lei que instituiu o pagamento de dividendos fez com que a remessa de dividendos para o exterior fosse sobretaxada, passasse a ser sobretaxada em 10%. Isso provavelmente vai fazer com que muitas empresas, nesse encerramento do ano fiscal de 2025, antecipem suas remessas de lucro para o exterior, gerando uma demanda maior por dólares aí no nosso mercado, que deve favorecer uma alta aí dessa moeda em relação ao real. Mais ou menos como aconteceu aí no ano passado, que não foi um ataque especulativo, como chegou a se levantar aí por algumas vozes do governo, mas sim um movimento de remessa, de desfazimento de posições aqui no Brasil, dado o cenário fiscal, né, que demonstra aí uma certa apreensão dos investidores aí, internacionais com relação ao equilíbrio das nossas contas públicas. O Brasil tem parado de crescer, o crescimento que há é por indução do Estado, ou seja, não é um crescimento saudável, natural, mas um crescimento, digamos assim, forçado. Isso, de alguma forma, vai trazer para todos nós, brasileiros, uma conta mais para o futuro. Nós vamos ter que pagar essa conta, como foi feito lá em 2014, 2015, no governo da Dilma, em que a gestão temerária dos recursos públicos fez com que entrássemos numa crise como poucas vezes vimos num país que não estivesse em guerra. E por falar em guerra, né, a Rússia continua crescendo mais do que o Brasil, e o Brasil deixou o ranking dos 10 maiores países, as 10 maiores economias do mundo. Isso é preocupante porque mostra que o mundo tem melhorado e que as nossas políticas internas não têm dado resultado. Isso
para o investidor, né, sinaliza um caminho: aumente a sua exposição no resto do mundo. Estamos fazendo isso através da nossa Bolsa Brasileira, escolhendo ETFs, né, que tenham por fundamentos a exposição em dólar. Então, é assim através do ETF da Bolsa Americana, o IVVB11, é assim através de um ETF que vai se expor para países do resto do mundo, é assim no ETF de ouro, é assim no ETF de criptomoedas, e é assim no ETF de REITs, né, os fundos imobiliários americanos, o ALUG 11. Dessa forma, hoje nós temos na nossa carteira uma exposição superior a 50% e devemos chegar a 60% do volume total de recursos de exposição em dólar, porque entendemos aí que os próximos meses serão conturbados e, nesses momentos, o refúgio seguro, o porto seguro, aí tem sido a exposição ao dólar, né, à moeda estrangeira. Caso essas curvas aí de tendência elas se invertam, a gente aproveita, desfaz um pouco da nossa posição lá no futuro e volta a comprar com mais força os ativos brasileiros. Então é isso, acho que nós conseguimos aí falar um pouquinho de eficiência tributária, falamos aí sobre o motivo pelo qual está saindo da nossa carteira o ETF, o GDIV11, e também por que vai sair o BEST11. E no próximo vídeo nós vamos mostrar o ETF que nós selecionamos para justamente manter a nossa carteira exposta a ações do resto do mundo, que não os Estados Unidos. É uma renda variável que não dependa essencialmente da Bolsa Americana. Ok? Estamos aqui chegando ao final do nosso vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço que deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, não esquecendo de bater no sininho para receber todos os nossos vídeos. E, claro, isso nos ajuda demais e nos estimula a continuar estudando, a continuar pensando nas informações que a gente pode trazer aqui para quem está nos acompanhando e, dessa forma, crescermos juntos, tanto o canal como as nossas vidas financeiras. Até um próximo vídeo.